Bom, nós estávamos falando na nossa última aula, né, como sempre gosto de contextualizar, sobre a Guerra da Coreia, Guerra da Coreia do Norte, Coreia do Sul. Depois nós havíamos falado sobre o grande receio de um conflito armado no período pós-Segunda Guerra Mundial, né, de um conflito armado entre a União Soviética e os Estados Unidos, já que esse conflito poderia desencadear, né, a possível destruição da humanidade, já que eles tinham arsenal, né, e tem até hoje, arsenal suficiente para acabar de vez com o planeta Terra. É uma ideia bem absurda, mas, sim, é real. Dito isso, eles iniciaram um processo de uma, eu vou dizer, não vou dizer cooperação, isso é uma coexistência pacífica, né? Ambos existiam e toleravam a existência um do outro de uma maneira pacífica até certo ponto, né? Já que a gente pode notar que, por exemplo, o senador americano John McCarthy iniciou uma prática de perseguição a todos os direitos civis dos comunistas e simpatizantes do comunismo que habitavam os Estados Unidos da América. Essa perseguição era ideológica, era política e também era usado a força policial, onde partidários, né, do macartismo, que era de Joseph McCarthy, desenvolveram essa espécie de propaganda que tinha como um dos principais objetivos convencer a sociedade de que tudo aquilo que era comunista era ruim, né? E que tudo aquilo que era capitalista era bom. Uma campanha ideológica que era pregada nos Estados Unidos para convencer que tudo aquilo que era comunista, e principalmente tudo aquilo que não era americano, era ruim. Onde nós podemos notar também a criação de um comitê que era o chamado Comitê de Atividades Anti-Americanas. Então, você nota aqui essa super, hipervalorização cultural dos estadunidenses com a sua cultura e essa total aversão, esse nojo mesmo, né, de tudo aquilo que não era norte-americano, tudo aquilo que não era estadunidense era ruim. Tudo aquilo que era estadunidense era bom. Bom, sobre o nosso próximo conflito, iremos ver a Guerra do Vietnã. Isso é na página 205, tá certo? Do nosso livro de história. Mas antes de mais nada, vamos fazer a nossa frequência, tá certo? Arthur. Arthur tá aqui, tô vendo. Camille. Davi Ribeiro. Evelyn Paz. Ingrid Nascimento. Ingrid, não. Johanna. Alberto. Patrícia. Gisele. Ian. Isabelle Almeida. Ítalo Araújo. Joana Maria. João Lucas. João Lucas tá ali, JL Pro, né? José Matheus. Júlia Evelyn. Laura. Lavínia.
Letícia Ribeiro, Lisa Ricardo, Lívia Ferreira, Maria Clara, Maria Letícia Freitas, Maria Lúcia, Natália, Sara, Stephanie não se encontra, Suliane, Thiago, Vitor Emanuel e Yasmin Fernandes. Bom, agora sim, vamos para a página 205, tá ok? A coexistência pacífica entre os Estados Unidos e a União Soviética soava para o mundo mais como um medo mútuo, né? O medo de cada um do que uma preocupação com a Terceira Guerra Mundial, estou sem meus óculos, estou lendo péssimo, viesse a acontecer, né? Então vamos entender aqui o seguinte: a coexistência, segundo o nosso livro, ela estava mais para um medo, porque uma super, hiper, mega potência mundial com um fortíssimo armamento iria enfrentar outra super, hiper, mega potência mundial com forte armamento. Então, parece que um estava com medo do outro, que o outro estava com medo de um, né? Estava mais parecido com isso do que uma preocupação humanitária de que uma terceira guerra mundial viesse a acontecer, né? Nesse sentido, possíveis conflitos poderiam ocorrer, pondo em xeque essa trégua, o que realmente veio a acontecer com a chamada Guerra do Vietnã, que durou cerca de 20 anos. Sabe o que é uma guerra de 20 anos, pessoal? Esse episódio foi bastante parecido com a Guerra da Coreia, pois dividiu o Vietnã em duas partes. O Vietnã do Norte, com influência comunista, e o Vietnã do Sul, com influência dos Estados Unidos. Há de se dizer que a divisão do território vietnamita não foi fruto das disputas entre norte-americanos e soviéticos, e sim da independência diante do domínio francês. Nas primeiras décadas do século XX, o Vietnã viveu controlado por nações capitalistas e totalitárias, né? Desde o século XIX, a França mantinha domínio sobre uma região conhecida como Indochina, formada pelo próprio Vietnã, além do Laos e do Camboja, fruto do processo de neocolonialismo das nações imperialistas, que atingiu a Ásia e a África. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, invadiu e controlou a região, após a França ser dominada pelas tropas nazistas de Hitler. Com o fim da guerra, os franceses tentaram exercer mais uma vez seu controle, o que acabou gerando a chamada Guerra da Indochina, que dividiu o Vietnã em duas partes. Após a intervenção da ONU em 1955, a parte norte ficou sob domínio comunista, liderado, aliás, por Ho Chi Minh, e a parte sul teve controle capitalista, liderado por Bao Dai. Ho Chi Minh foi um revolucionário vietnamita de orientações marxistas e comunistas. Nasceu em 1890 e morreu em 1969. Liderou o Vietnã do Norte, apoiado pelos soviéticos e chineses, contra o governo de Bao Dai, do Vietnã do Sul e os Estados Unidos. Bao Dai foi o último imperador do Vietnã, nascido em 1913. Liderou a parte sul do Vietnã
com o apoio dos Estados Unidos contra os vietnamitas do norte, que tinham o apoio dos comunistas tanto da União Soviética como da China. O objetivo era as superpotências manterem o controle e impedirem o surgimento de novos conflitos na região. Isso não aconteceu. A Guerra do Vietnã foi um dos maiores fracassos do militarismo norte-americano. Os 20 anos de duração do conflito, as milhões de mortes, o apoio a uma ditadura sanguinária do Vietnã do Sul desgastaram os estados políticos, aliás, os Estados Unidos na política externa. Aí, depois de tanta luta, né, por uma boa imagem, para uma imagem mais humanitária, mais comunitária, né, depois de terem vencido bastante essa imagem horrível com a saída de George Bush, com a eleição de Barack Obama e com a reeleição de Barack Obama, o povo americano faz novamente uma burrada e coloca Donald J. Trump no poder, para fazer totalmente, para desfazer tudo aquilo, né, que diplomaticamente os Estados Unidos construíram. A gente vai para a página 206 agora, tá? Eu não respondi antes porque eu não tinha visto. A solução imediata visava evitar o conflito no Vietnã e um possível confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, pois, de fato, a coexistência pacífica corria sério risco de acabar. Dessa forma, foi convocada uma consulta popular para decidir se haveria uma unificação territorial ou se seria mantida a separação do Vietnã. Um panorama indicava que a divisão sairia vencedora nas urnas. Não aceitando o então primeiro-ministro do Vietnã do Sul, Nguyen Dinh Diem, deu um golpe de Estado, mesmo com a opinião de seu povo, mesmo com a opinião de seu povo ser contra tanto a unificação quanto esse golpe. Diem recebeu total apoio dos Estados Unidos e em 1955 efetivou uma ditadura na parte sul do Vietnã. Os norte-americanos não aceitaram, os norte-vietnamitas não aceitaram tal reação de Diem e, com apoio dos soviéticos, organizaram uma milícia a partir das tropas remanescentes do Viet Minh, movimento nacionalista fundado em 1941, que combateu os franceses. Em sua maioria, os membros dessa milícia, que recebeu o nome de Viet Cong, foram treinados no norte e enviados ao sul para combater a ditadura de Diem. Eles acabaram por liderar um movimento que ficou conhecido como Frente de Libertação Nacional. A FLN ganhou força e muitos adeptos entre o povo da parte sul do Vietnã, o que, de fato, seria uma forte ameaça à posição norte-americana. Os Estados Unidos temiam, com uma possível derrota para os comunistas, perder espaço político nessa disputa da Guerra Fria. Vamos até essa frase aqui, tá? Vamos imaginar aqui o seguinte. Temos uma guerra ideológica acontecendo, né? Uma guerra política, uma guerra ideológica acontecendo. Temos os dois lados dessa guerra apoiando dois lados que estão em guerra direta, em confronto direto, em conflito armado. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul estão guerreando. A União Soviética está com o Vietnã do Norte, os Estados Unidos estão com o Vietnã do Sul. Vietnã do Norte começa a ganhar. Pensa só no medo dos Estados Unidos de perder essa guerra também, né? Porque vamos lembrar uma coisa: quem ganhou a Segunda Guerra Mundial
foi e sempre será a União Soviética, tá bom? Não interessa o que é que Hollywood diz, não interessa o que é que os quadrinhos... E olha que eu gosto muito de quadrinhos, tá? Não interessa o que é que os quadrinhos dizem, não interessa o que é que outros meios midiáticos vão te dizer, tá bom? Quem invadiu o parlamento alemão, né? Na época o parlamento nazista, o Reichstag, quem dominou todo aquele território, quem hasteou uma bandeira em cima do parlamento foram os soviéticos, tá bom? Quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que os Estados Unidos fez de mais chamativo foi soltar 2 bombas atômicas no Japão, quando a guerra já tinha praticamente acabado, né? O que o Japão tinha ainda eram alguns aviões e alguns pilotos suicidas, que no caso eram os pilotos kamikaze, né? Talvez você já tenha ouvido falar essa palavra, né? Kamikaze, em japonês, numa tradução ao pé da letra, significa Deus do vento. O piloto afundava seu avião num navio, por exemplo, né? Ele morria com muita glória, pensando que estava fazendo um grande bem para a sua nação. Só para lembrar, o medo maior dos Estados Unidos era não ganhar essa guerra também, porque aqui eles estavam enfrentando diretamente a União Soviética, e foi a União Soviética que ganhou a Segunda Guerra Mundial, tá? Os Estados Unidos podem não reconhecer, mas foi a União Soviética de Joseph Stalin que ganhou a Segunda Guerra. Continuando. Assim, em 1961, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, mandou 3.000 conselheiros militares para auxiliarem o regime ditatorial de Diem, já que esse regime ditatorial que os Estados Unidos estavam apoiando não tinha apoio popular, e em contrapartida os comunistas, né, os soviéticos, aliás, tinham apoio popular. Então os Estados Unidos, o lado que eles estavam apoiando, estava caminhando para a derrota, né, e já tinha a derrota na cabeça das pessoas. Em 1962, os Estados Unidos da América executaram sua primeira ação militar no Vietnã, levando de helicóptero soldados sul-vietnamitas para uma missão. Embora a guerra ainda não estivesse declarada, os Estados Unidos já estavam comprometidos. Quando, em 1963, Kennedy foi assassinado no atentado em Dallas, o conflito passou a ser responsabilidade do vice-presidente, Lyndon Johnson, que assumiu o poder. Em 64, um suposto incidente em que um navio norte-americano teria sido bombardeado no Golfo de Tonkin permitiu que o Congresso americano aprovasse a participação direta dos Estados Unidos na guerra através de um instrumento legal, que ficou conhecido como Resolução do Golfo de Tonkin. Então vamos nos atentar aqui ao seguinte. O navio americano foi bombardeado, e até agora eu não sei quem foi. Mas como os Estados Unidos está com interesse em apoiar um lado que vai guerrear contra o lado que os soviéticos apoiam, então foi criada até mesmo uma resolução, né, um instrumento legal, um decreto, uma lei, vamos entender assim, para que os Estados Unidos entrassem diretamente nesse confronto, certo? O suposto ataque a navios norte-americanos, suposto, tá? Foi usado como pretexto para aumentar o financiamento à ditadura do sul vietnamita. Nesse mesmo ano, Lyndon Johnson foi eleito presidente. A partir de 1965, os Estados Unidos passaram a fazer operações de bombardeio e enviar tropas terrestres. Nesse ano, 65, o número de soldados americanos, né, soldados norte-americanos no Vietnã chegou a 200.000. Você imagina, né, o interesse americano de ganhar essa guerra
de apoiar um lado, que esse lado ganhe a guerra contra o outro lado, que era apoiado pelos soviéticos, era tão grande, em solo vietnamita, numa guerra, chegaram a ter 200 mil soldados, tá bom? 200 mil soldados, sem falar de outros, como, por exemplo, médicos, né? Continuando. Nos primeiros anos, foi um conflito desigual. Os armamentos norte-americanos eram de alta tecnologia, além de usarem armas químicas como substâncias para desfolhar florestas e mataram milhares de pessoas. Os Vietcongs usavam bombas arcaicas e táticas de guerrilha. O conflito cresceu. Em 68, já eram mais de 500 mil soldados americanos, 820 mil sul-vietnamitas e mais de 70 mil tropas aliadas de países como Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Tailândia e Filipinas. Em janeiro, os comunistas lançaram a ofensiva do Tet, surpreendendo os Estados Unidos e seus aliados, visto que ocorreu no Ano Novo Vietnamita. A opinião pública começou a criticar a guerra conforme o número de norte-americanos mortos subia e chegavam notícias de crimes de guerra, como o massacre de 200 civis na aldeia de My Lai. No caso aqui seria My Lai, né? Apesar do julgamento dos envolvidos, a atrocidade ganhou destaque e reforçou o sentimento de oposição ao conflito. Mesmo com a crescente crítica da opinião popular americana e mundial, inclusive de países aliados dos Estados Unidos, como a França, o conflito continuava. Apesar de ter sido eleito presidente com o discurso de tirar os Estados Unidos da guerra, Richard Nixon autorizou, em 1969, uma ofensiva militar no Camboja. Ainda esse ano, 69, né? Ho Chi Minh morreu e ocorreu um enorme protesto anti-guerra em Washington, capital dos Estados Unidos, em 72. Capital dos Estados Unidos, ponto. Em 72, Nixon foi reeleito e restavam menos de 150 mil norte-americanos no Vietnã. Ainda assim, realizavam operações. Foi decretado o bloqueio dos portos do Vietnã do Norte. A milícia Vietcong continuava resistindo, enfraquecendo ainda mais a posição dos Estados Unidos, que não sabia mais como terminar essa guerra, que já durava quase 20 anos. Para encerrar sua participação, os Estados Unidos aceitaram, em 1973, um acordo de paz assinado em Paris, segundo o qual deveriam ser convocadas eleições no Vietnã do Sul para estabelecer a democracia. Assim, retiraram totalmente suas tropas, encerrando o conflito com um total de 58 mil americanos mortos. Mesmo com o cessar-fogo, o exército sul-vietnamita e os Vietcongs continuaram o conflito, agora sem interferência estrangeira, que prosseguiu por mais 2 anos, até que, em 1975, os comunistas tomaram a capital Saigon e o Vietnã do Sul se rendeu incondicionalmente. No ano seguinte, 76, ocorreu a unificação do Norte com o Sul, formando a República Socialista do Vietnã. Ao final do conflito, o saldo foi de quase 4 milhões de civis e militares mortos dos dois lados, de um país que nascia arruinado economicamente. Vamos aqui para essas questões aqui. São poucas, tá? São só 6 questões. Quais foram os fatores que levaram à eclosão da Guerra da Coreia?
Isso aqui foi assunto da nossa aula passada, né? Sobre a Guerra da Coreia, vamos falar do seguinte, vamos falar diretamente de Guerra Fria, certo? Vamos falar de disputas políticas e ideológicas. Também vamos falar de disputa econômica, tá certo? Cabe sim, né? No interesse de cada um deles, vamos falar nessa primeira questão. Segunda questão, defina a coexistência pacífica. Quais foram os fatores que levaram esse acordo tático de paz entre soviéticos e norte-americanos, né? A coexistência pacífica, a nossa própria questão diz que foi um acordo tático de paz. Basicamente, a primeira parte do enunciado está respondida. Entre soviéticos e americanos, isso também diz no enunciado, né? Mas o que, que essa coexistência pacífica garantia? Garantia respeito entre as duas potências. Vamos me falando disso nessa questão, né? Evitava ao máximo uma possível guerra. Vamos me falando disso nessa questão também, tá bom? Terceira questão, abre aspas. Como declaração prévia, posso desde logo adiantar que não sou comunista, nem jamais me inscrevi em qualquer partido de organização política, sendo apenas o que se chama de um pacifista. Espero que isto não chocará a comissão. Fecha aspas. Esse é um trecho da carta de Charles Chaplin, no caso Charles Chaplin, se defendendo das acusações durante o período da caça às bruxas, em que comunistas e simpatizantes foram perseguidos nos Estados Unidos. Nesse sentido, quais foram as bases do macartismo? Né? Aliás, o nome macartismo faz alusão a quem? Aquele senador lá norte-americano, né? Joseph, você fala o restinho do nome dele, tá? Era um senador estadunidense. Quando isso começou, o macartismo começou e combatia o quê? Quarta questão, essa aqui está mais próxima do conteúdo de hoje. Quem foram os Vietcongs? Foram uma milícia, né? Uma milícia de onde? Do Vietnã? Tá, mas de qual parte do Vietnã? Era treinada por quem? E para quê? Quinta questão. Quais foram os principais motivos que levaram à guerra do Vietnã? O principal, né? Eu quero mais de um, tá bom? Mas o principal que eu posso dizer para vocês foi o enfraquecimento da coexistência pacífica, tá certo? Essa disputa ideológica foi enfraquecendo e isso foi um dos fatores, um dos principais motivos que levou à guerra do Vietnã. Questão número 6, abre aspas. Um número cada vez maior de americanos questionava a eficácia de lutar pelo regime de Saigon e preocupava-se com a maneira pela qual tudo isso estava corrompendo as próprias forças armadas americanas, com o declínio do moral e o aumento do cinismo, a indisciplina, o uso de drogas. Fecha aspas. Sobre a guerra do Vietnã, responda. O que quer dizer esse trecho do texto? Ele está exaltando, né, o posicionamento de uma parcela da população norte-americana que queria dizer alguma coisa. O que era que essa população queria dizer? Qual era o posicionamento da população em relação à guerra do Vietnã? Item B.
Por que podemos considerar fracassada a intervenção dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã? A gente pode falar aqui da duração do conflito, né? Além de ter sido um longo conflito, e a gente pode falar da resistência dos Vietcongs, que impôs várias derrotas aos Estados Unidos, né? E isso está basicamente ligado à duração da guerra. Quanto mais os Vietcongs resistiam, maior, né, ficava a guerra, porque elas ficavam se prolongando. Bom, vamos aqui para a próxima página, tá bem? Página 211. A descolonização da Ásia e da África. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos violentos e várias crises econômicas que desestabilizaram o mundo, dando origem à fase da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, várias nações europeias que iniciaram a política de neocolonialismo, um imperialismo em busca de regiões com matérias-primas abundantes e mão de obra barata, estavam enfraquecidas política e economicamente. Elas não tinham mais condições de exercer sua dominação sobre essas colônias asiáticas e africanas. Ao mesmo tempo, a Guerra Fria se consolidava. E as superpotências, União Soviética e Estados Unidos, viam com bons olhos a possibilidade da descolonização. Aproveitando essa situação, muitas nações lutaram pela sua independência. A partir dos anos de 1950, muitas nações ficaram independentes e organizaram a Conferência de Bandung para consolidar sua autonomia e estabelecer uma aliança política e econômica, de forma que não dependesse dos soviéticos ou americanos. A própria ONU passou a pressionar a independência desses países, né? Passou a pressionar que a independência desses países fosse reconhecida. Mas, sem dúvida, o interesse geral era o crescimento das nações, aliás, das relações econômicas no mundo, através dessa autonomia, o que fortalecia o sistema capitalista. A descolonização da Ásia. Próxima página. É com ela que a gente vai encerrar. A descolonização na Ásia. A Ásia iniciou seu processo de descolonização ainda nos anos de 1940, na disputa territorial que as nações asiáticas travaram com os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. A França, enfraquecida, perdeu rapidamente o Vietnã do Norte, que se libertou ainda em 1945, né? Logo após o fim da Segunda Guerra, aliás. E também não conseguiu manter seu domínio na Indochina, resultando na independência do Laos em 53, do Camboja em 53 e o Vietnã em 54, após a derrota na Batalha de Dien Bien Dung, no caso é Thu. Já a Holanda não conseguiu manter seu domínio sobre a Indonésia, que ficou independente em 1945, com a proclamação de Sukarno, que se tornou presidente. O reconhecimento por parte dos holandeses só se deu em 55, após pressões da ONU. A Inglaterra se retirou do seu território, se retirou do território da Índia em 1947. Após anos de luta do movimento de independência liderado por Mahatma Gandhi, que pregava a não cooperação e resistência pacífica.
e uma lente política de devolução aos poderes indianos. Além da dificuldade de manter financeiramente um império após a guerra, os ingleses ainda enfrentariam uma situação político-religiosa muito complexa na Índia, que era formada por hinduístas e muçulmanos. No processo de independência, acabou havendo a divisão do subcontinente indiano em dois países. A Índia, que continuou sendo hinduísta, e o Paquistão, de base muçulmana. Os ingleses também se retiraram do Oriente Médio, deixando o problema entre israelenses e palestinos para a ONU. Bom, pessoal, a gente vai ficar nessa página aqui, tá bom? Não vai dar tempo de falar do outro assunto. Sobre as atividades nas páginas 209 e 210, alguma dúvida? Nenhuma dúvida, pessoal? Certeza? Então, vou ficando por aqui também. A gente se vê amanhã com produção textual. E é isso, tá bom? Um abração em todo mundo e até a próxima. Tchau.